E nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar pelo nosso pastor Hernandes, santo varão. Hernandes é um presente de Deus para a igreja no Brasil, para o reino de Deus. E eu quero que você ore por duas coisas sobre Hernandes. Primeiro, para Deus continuar guardando ele e sua família querida. Que família preciosa. Eu conheço há mais de 30 anos Hernandes. Naquele tempo que ele era, magrelas, era um palito assim. E para Deus guardar sua mente que Deus abençoou. Todos nós temos sido abençoados com os livros, com os devocionários que ele escreve. Mas que ore pela sua voz. As cordas vocais dele, de vez em quando, dá uma rateadazinha. Você ora para guardar essa voz. Amém, irmão? Orar, Deus abençoa essa voz, guarda essa voz. Ninguém gosta de pastor mudo. E Hernandes, então, sem voz não dá, gente. Entendeu? Pastor mudo está desempregado. Não é? Hernandes, uma bênção. Muita alegria recebê-lo aqui, viu, irmão? Obrigado pelo carinho. Vocês sabem que um homem que com agenda igual a do Hernandes, para aceitar um convite, isso tem a ver com muitas coisas. Entre elas, afetos, comunhão, amizade. A gente sabe disso. Obrigado, irmão. Vamos orar grandemente por ele. Estende a mão aqui para orar pela saúde do pastor. Ore pela Tinha, sua esposa. Ele tem 2 filhos que estão aí entrando na juventude. Ore pelo seu ministério à frente da Luz para o Caminho. Ore pelo impacto dele na nação através do programa Verdade e Vida. Ore pela igreja em Vitória, que ele continua pastoreando. Ore por ele como escritor, para que seus livros possam ir mais e mais onde ele jamais imaginou que fosse. Ore pela sua saúde. Ore para que Deus o mantenha, esse homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, quebrantado, humilde. Ore a Deus agora pelo seu coração, para que essa palavra que Deus pôs na alma do coração dele chegue com poder ao nosso coração e nos transforme para a glória e honra e louvor do nome eterno de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Deus te abençoe, Santo. Quer que tire? Irmãos queridos, estar aqui é um privilégio. Dentre os amigos pessoais e íntimos que Deus me deu, Jeremias é um deles, e eu o tenho como meu pastor. Nas horas difíceis, posso recorrer a ele e abrir o coração. Portanto, me sinto muito feliz e grato a Deus por estar aqui com vocês. O pastor Jeremias pediu que eu estivesse hoje falando um pouquinho sobre o profeta Joel. Esse mesmo, né? E eu gostaria de, então, partilhar com vocês um texto que penso que é a síntese do livro do profeta Joel. Então, abra comigo, por favor, profeta Joel, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 12 ao verso 17. Joel é chamado de o profeta do Pentecostes. É o profeta que trouxe a promessa do derramamento do Espírito Santo. Promessa que se cumpriu em Jerusalém, depois no momento do Pentecoste, trazendo plenitude do Espírito Santo para a igreja. E nós vamos ler esse texto, que fala exatamente da preparação para o derramamento do Espírito. Joel 2, 12 a 17. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque
porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Leia comigo também os versos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito, toda a igreja, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém. Eu estava pregando há alguns anos na cidade de Salvador, e naquela ocasião eu estava falando sobre o derramamento do Espírito, sobre o avivamento. E depois do culto, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista. E aquela repórter olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou: o senhor acredita no que prega? E eu respondi para ela: eu acredito firmemente no que prego. Ela, cética, incrédula, retrucou: mas o senhor acredita que ainda hoje é possível Deus trazer um avivamento sobre a igreja? Impactar uma igreja, uma cidade, uma nação? Eu respondi: eu creio nisso. E ela, ainda cética, me redarguiu: o senhor pode me dar então alguma evidência disso? Eu respondi para ela: eu posso. Eu contei para ela o que aconteceu, por exemplo, na Inglaterra no século XVIII. Por influência do iluminismo, do racionalismo, poucas igrejas acreditavam mais que a Bíblia fosse palavra de Deus. Os pregadores pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. A igreja parecia mais um vale de ossos secos. Não tinha vitalidade, não tinha piedade. O povo não queria mais saber de Deus. Quando tudo parecia perdido, sem esperança, Deus começou a levantar um grupo de moços para orar na Inglaterra. Formaram um clube chamado Clube Santo em Oxford. Lá estava John Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley e outros mais. E eles perseveravam em oração, clamando por uma visitação do Espírito de Deus na Inglaterra. Até que na madrugada de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, o Espírito Santo foi derramado copiosamente sobre aqueles moços. Eles se levantaram no poder do Espírito, e as igrejas evangélicas da Inglaterra ficaram lotadas de pessoas famintas de Deus. Nas praças, as multidões se acotovelavam para ouvir a palavra de Deus, e este avivamento varreu a Inglaterra, e milhares de pessoas foram salvas.
Os historiadores chegam mesmo a afirmar que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu contei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Contei para ela o que aconteceu na Romênia. Todos vocês, possivelmente, acompanharam o que aconteceu na Romênia. Como aquele país viveu debaixo de opressão, de um governo truculento, carrasco, sanguinário de Ceausescu e a sua mulher. O que talvez alguns não se lembrem é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros para desencadear o processo da libertação daquela nação das mãos deste homem carrasco. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia secreta de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic na cidade de Timisoara para expulsá-lo da cidade. Os crentes, os 80 membros, se uniram ao redor da casa do pastor e impediram que a polícia o expulsasse. A polícia foi buscar reforços, os crentes da cidade se uniram. Um jovem batista, à beira da noite, comprou velas, as acendeu e as entregou nas mãos de todos os crentes ao redor da casa. A polícia chegou com violência, com fúria, e começou a atirar naqueles crentes. Deram um tiro na perna desse moço batista, correram com ele para o hospital para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava gemendo de dor, alguém se aproxima dele no leito do hospital e pergunta: você está arrependido, moço? Ele respondeu: não, eu não estou arrependido. Eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem pentecostal saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Este grito encontrou eco em toda a Romênia. 10 dias depois, 25 de dezembro, dia de Natal, 25 de dezembro de 1989, 100 mil pessoas estavam na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite, Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre e o evangelho pode prosperar naquela nação. Irmãos queridos, nós cremos que Deus pode trazer sobre nós um poderoso reavivamento espiritual. E eu vou lhes dizer que nós estamos desesperadamente necessitados deste reavivamento espiritual. Deus levantou o profeta Joel num tempo de crise avassaladora, um tempo em que a casa de Deus estava desamparada, em que não tinha mais ofertas de manjares, um tempo em que os sacerdotes se embriagavam, em que o povo não buscava mais a Deus, um tempo em que a nação inteira dava as costas para Deus e se voltava para o pecado. E Deus levantou profetas para chamar a nação ao arrependimento, mas a nação não se voltou para Deus. O povo estava endurecido, o povo estava entorpecido, e Deus então mandou o seu juízo e a sua disciplina. Vieram os gafanhotos em 4 bandos diferentes e devastaram com as campinas, com os prados, com os pastos, com as plantas, com as colheitas, e houve fome. E Deus mandou a seca, que ressequiu o solo, que esturricou o solo, e que matou as plantas, e o gado gemia no campo, porque não havia nem comida para se alimentar, nem água para beber. Deus mandou o fogo, que lambeu as fontes, e que devastou e destruiu tudo que existia sobre a terra. E
Deus começou a levantar uma nação amarga e impetuosa, com seus exércitos violentos, sanguinários, expansionistas, que marcharam resolutos sobre a cidade de Jerusalém de forma implacável e impiedosa. E o profeta Joel levanta a voz para dizer que esses fenômenos naturais, da seca, do fogo, dos gafanhotos, juntamente com os exércitos expansionistas e guerreiros, nada mais eram do que apenas um símbolo do grande dia de Deus, da ira de Deus, que viria sobre o seu povo se ele não se arrependesse. Era um tempo de crise iminente, gravíssima, absolutamente solene, pois é nesse momento, nos portais da crise irremediável, que Deus então põe na boca do profeta Joel uma palavra de esperança, uma palavra de escape, uma porta de saída no meio da crise. E Deus chama o povo de volta ao arrependimento. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com choro, com pranto, com jejuns. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor. Eu penso, irmãos, que esta é uma mensagem não apenas do profeta Joel, há 2.700 anos, esta é uma palavra para você e para mim. Esta é uma palavra para a igreja contemporânea. Avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele venha. Esperar avivamento, ou pedir avivamento, ou acreditar que o avivamento venha, sem nós prepararmos o caminho de Deus, é colocar o carro na frente dos bois. Vamos ver o que Deus está nos ensinando nesse texto. Em primeiro lugar, queridos, este clamor por avivamento passa por um processo de uma volta urgente para Deus. E eu queria que você olhasse no texto comigo como é que deve ser esta volta. Em primeiro lugar, versículo 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. É uma volta para uma relação pessoal com Deus. Às vezes a nossa espiritualidade é institucional. Relacionamos-nos com a igreja, relacionamos-nos com a denominação, relacionamos-nos com alguns rituais e cerimônias, mas Deus está querendo uma relação íntima e pessoal e intransferível com Ele. Convertei-vos a mim. Naquela época o povo tinha uma ideia mística com o templo, eles tinham uma relação com o templo. E eles pensavam que enquanto eles frequentassem o templo, enquanto eles fossem ao templo, enquanto eles oferecessem sacrifícios no templo, eles estavam seguros. Chegou ao ponto que na época do profeta Jeremias, o povo chegar para Deus dizer o seguinte: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse, mas continuavam longe de Deus. Cantavam e celebravam, mas o coração estava longe de Deus. E Deus está dizendo agora: eu quero que vocês se voltem para mim. É uma relação pessoal, é uma comunhão íntima com Deus, não é apenas algo institucional, eclesiástico, mas é uma relação íntima, profunda com o próprio Deus. Converter-vos a mim. Segundo lugar, essa volta é uma volta com profundidade. O verso 12 diz ainda: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Amados irmãos, a coisa mais complexa que eu vejo hoje no meu coração, talvez você sonde no seu, é o problema da nossa superficialidade em buscar a Deus. Às vezes a nossa busca não é uma busca tão intensa, porque a Bíblia diz em Isaías 44 que Deus vai derramar água sobre o sedento, e Ele vai derramar torrentes sobre a terra seca. Eu não sei se você já passou sede, onde não havia água. A sede é diferente da fome. Quando você está com fome e não tem coisa para comer, seu estômago dói e reclama, mas se você não tem alimento, você jejua um dia e a dor vai embora. 2 dias, jejua 3 dias. Eu conheço pessoas que jejuaram 7 dias, eu conheço alguém que já jejuou 40 dias. Não é assim com a sede.
A sede é implacável, a sede esmaga você, ela tortura você, ela mata você. O texto está dizendo que nós devemos buscar a Deus como um sedento anseia por água. Quando buscar a Deus é a maior urgência da nossa vida, a maior necessidade da nossa vida, e nós então o buscamos desesperadamente, é de todo o coração. Deus denunciou através do profeta Oséias que o povo de Deus tinha um amor superficial, um amor que cedo passava, como a névoa que desaparece. Às vezes nós entramos para o templo, para o culto, e celebramos a Deus, e cantamos, e oramos, e ouvimos, e celebramos, e contribuímos. Quando nós saímos porta fora do templo, o nosso papo é outro, já é o futebol, já são outras coisas que enchem e penetram no nosso coração. Deus está dizendo que nós precisamos ter uma volta profunda. No ano 1904, no país de Gales, havia uma febre pelo futebol no país, os estádios lotados e as igrejas vazias, os bares cheios, os lupanares cada vez mais se aprofundando na prostituição. Até que um moço chamado Evan Roberts entrou no gabinete do seu pastor, já um homem idoso, e viu o seu pastor com o rosto no chão, chorando e clamando a Deus: meu Deus, dobra a minha vida, oh meu Deus, dobra a minha vida, oh Senhor, dobra a minha vida. E esse moço saiu dali impactado, e ele começou a orar também para que Deus dobrasse a sua vida. O Espírito de Deus o incomodou para começar uma reunião de oração na sua igreja na segunda-feira. E eu vou lhes dizer, irmãos, que quando Deus começa a agir, não precisa mais marketing. Porque se Deus, na sua graça, nos visitar, as pessoas correrão para a casa do pão, elas terão fome de Deus, elas terão pressa para encontrar-se com Deus. Aquela reunião de oração foi até às 10:30 da noite, na segunda-feira. Na terça-feira a igreja estava repleta. Na quarta-feira havia uma multidão. Para encurtar a conversa, no sábado o comércio da cidade fechou, porque ninguém queria mais ir para outro lugar que não para a igreja. Os estádios de futebol ficaram vazios e as igrejas lotadas. Em 6 meses foram mais de 100.000 pessoas convertidas, e aquele avivamento varreu toda a nação. Porque houve um moço, um adolescente, que resolveu buscar a Deus de todo o seu coração. Terceiro lugar, veja comigo essa volta para Deus tem que ser uma volta com diligência, e isso com jejuns. Jejum é fome de Deus, jejum é saudade de Deus, jejum é pressa para ter um encontro com Deus, jejum é uma evidência de que aquilo que é mais essencial para nós, que a própria sobrevivência, é menos importante do que voltarmos para Deus com quebrantamento. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você jejuou para Deus quebrantar o seu coração? Qual foi a última vez que você sentiu saudade de Deus? Fome do pão do céu, porque jejum é fome do pão do céu. Nós às vezes estamos tão acostumados com o sabor do pão da terra, que já perdemos o apetite pelo pão do céu. Jejum é fome de Deus. E eu gosto muito da colocação de John Piper, quando ele faz a seguinte colocação. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, inclusive o jejum, fazei tudo para a glória de Deus. Então ele pergunta: se eu como para a glória de Deus e se eu jejuo para a glória de Deus, qual é a diferença entre comer e jejuar? E ele responde: quando eu me alimento do símbolo do pão do céu, porque o pão da terra é símbolo do pão do céu. Mas quando eu jejuo, eu não me alimento do símbolo, eu me alimento do próprio pão do céu, eu me alimento de Jesus. É tempo da igreja jejuar para buscar o Senhor, para mostrar que nós temos pressa, que nós temos saudade dEle, que Ele é o deleite da nossa alma, que Ele é o amado do nosso coração, que Ele é a pessoa mais importante que importa para nós, buscá-lo de todo o coração, com jejuns.
Mas notem mais, quarto lugar, o profeta Joel está dizendo que essa volta para Deus precisa ser uma volta com quebrantamento, e isto com choro e com pranto. O grande problema nosso, irmãos queridos, é que nós estamos buscando a Deus com o coração seco demais, com os olhos enxutos demais. Alguns de nós têm até medo das emoções. Algumas igrejas que até proíbem a manifestação emocional. Nós estamos treinados a sermos racionais demais. E a Bíblia diz que é impossível você ter uma visão da majestade de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus, da miséria do nosso pecado, sem nós não nos humilharmos diante deste Deus em lágrimas e em pranto. Falta-nos quebrantamento, falta-nos arrependimento genuíno, falta-nos lágrimas de arrependimento, falta-nos olhos molhados nesta busca ao Senhor. Pastor Jeremias esteve conosco lá na missão Quacisabanto, onde aconteceu um grande avivamento nos idos de 1966. E quando o pastor Erle Stign foi despertado para buscar a Deus, poder e avivamento, ele narra num dos seus livros, que nos últimos 3 meses antes do avivamento chegar, eles se reuniam 3 vezes por dia para orar. Só que eles não conseguiam falar mais nada, eles só conseguiam chorar. Tamanha convicção de pecado que veio sobre eles. Muitas vezes, enquanto o pregador estava falando, o auditório ia se esvaziando, e ele não entendia o porquê. As pessoas tinham tanta pressa para acertar a vida com Deus, de acertar seus relacionamentos interpessoais, que não chegavam a esperar o término do sermão e saíam correndo para pedir perdão um para o outro, para acertar a vida com Deus, porque eles tinham urgência nesta volta para Deus, em pranto, em choro, em lágrimas. Quando William Buff mandou seus missionários, seus evangelistas para outros lugares, para pregar a palavra, para plantar igrejas, alguns evangelistas mandavam cartas para William Buff, dizendo: William Buff, nós já tentamos todos os métodos, nós já buscamos todos os recursos que podíamos, e a coisa não está funcionando. E ele mandava uma cartinha dizendo: então experimentem chorar. Voltai-vos, convertei-vos a mim, isso com choro e com pranto. Mas preste atenção ainda, o profeta prossegue nesta busca para Deus, e ele diz no versículo 13, que esta volta para Deus tem que ser também com sinceridade. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. O que é importante é que esse gesto, esse ritual de rasgar as vestes, era a forma de um judeu expressar tristeza, quebrantamento, arrependimento ou desespero. Só que de repente a prática e o ritual começou a acontecer e dar prosseguimento quando lá no coração não havia mais gesto de arrependimento. Tornou-se uma coisa cênica, teatral, representativa, externa. Meus amados irmãos, nós corremos o risco de fazer o mesmo hoje, de expressarmos externamente que estamos arrependidos, fazermos confissões verbais de arrependimento, quando o nosso coração não está quebrantado, não está rasgado diante de Deus. E o profeta Joel conclama o povo a se voltar para Deus desta forma. Agora notem vocês, por gentileza, um outro aspecto importante no texto. Primeiro, a natureza dessa volta. Agora vamos ver em segundo lugar a urgência dessa volta para Deus. Versículo 12: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Quando o profeta diz ainda assim agora mesmo, ele está dizendo o seguinte: ainda que na 1/10 hora, ainda que no portal do desastre, ainda que na sala de espera do fracasso, ainda que na iminência de um juízo irremediável, se o povo de Deus se voltar para Deus, ainda tem esperança, ainda tem saída, ainda tem remédio de Deus, ainda tem derramamento do Espírito Santo. Irmão,
Irmãos amados, o avivamento chega em tempo de crise. Quando há uma crise, quando o solo está seco, quando há um deserto, quando há um vale de ossos secos, quando você olha e não vê saída, não vê esperança, é tempo da igreja voltar-se para Deus, porque Deus ainda pode agir, porque Deus ainda pode intervir. Eu estava lendo na Folha de São Paulo dessa semana que o número de evangélicos frequentadores de igreja está caindo, está diminuindo. Li na Folha de São Paulo ontem que depois desta nova lei do divórcio, em São Paulo, em 6 meses, o índice de divórcio cresceu 286%. Nós estamos vivendo um tempo de crise. De um lado, o liberalismo assolando igrejas. Olha a Europa, berço do protestantismo e de missões que caminharam para o mundo afora, hoje é um continente pós-cristão. Estava lendo recentemente, semana passada, que na Espanha, um país católico, o protestantismo cresce de forma tímida, absolutamente tímida, mas o islamismo está dominando a Espanha, o islamismo está dominando a Europa, e a igreja evangélica está minguando. Olha a situação da América do Norte, seminários que outrora eram celeiros de teólogos, de missionários, de gente que fazia influência na história da igreja, hoje esses seminários estão rendidos ao liberalismo, e dessas cátedras destila-se um veneno mortal que está destruindo igrejas. Olha as igrejas históricas no Brasil, quase todas elas já estão fermentadas por este mal terrível do liberalismo. Olha o sincretismo dominando tantas igrejas, ou igrejas vazias, ou muitas igrejas até cheias, mas cheias de gente e vazias de Deus, vazias do Evangelho, vazias da palavra, vazias da verdade. Nós precisamos de um avivamento que ponha a igreja nos trilhos, que ponha a igreja de volta na presença de Deus, que restaure a vitalidade da igreja. Mas veja ainda, qual é a motivação para essa volta para Deus? Notem comigo o versículo de número 13. Você e eu temos 2 motivações para nos voltarmos para Deus. A primeira motivação, preste atenção, versículo 13: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. A primeira motivação para você e eu buscarmos a Deus é que o nosso Deus é misericordioso. Não importa se você caiu, não importa se você tropeçou, não importa se você está no fundo do poço, não importa quão longe você esteja nesta noite, se você se voltar para o Senhor, Ele tem prazer na misericórdia, Ele é rico em perdoar, Ele é o Deus da restauração, Ele muda o cenário da sua vida, Ele transforma desertos em jardins, em grinaldado de flores, Ele transforma lugares secos em mananciais, Ele transforma uma vida quebrada, machucada e ferida, numa vida cheia de poder, cheia do seu Espírito. Este é o nosso Deus, cheio de misericórdia. Segunda motivação para nós nos voltarmos para Deus está no versículo 13 ainda. Ele é o Deus da aliança. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Preste atenção nisso, irmãos. Se nós somos convertidos, nós somos de Deus, mesmo que nós entremos por um caminho de desobediência, de sequidão, de marasmo, continuamos a ser povo de Deus. Agora, se nós nos desviarmos dos caminhos de Deus, Deus manda disciplina, Deus manda juízo, o gafanhoto, a seca, o fogo, os exércitos inimigos, a invasão. Talvez hoje nós não enfrentemos esse tipo de problema. Talvez você não tenha nenhuma lavoura para ser devorada pelos gafanhotos. Talvez você não tenha uma fazenda para ser destruída pelo fogo. Talvez
a nossa realidade política não nos traz qualquer medo de uma ameaça estrangeira ou de uma invasão internacional. Mas, irmãos, há outras formas de Deus trazer disciplina sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós somos o povo da aliança, e nós devemos nos voltar para Deus, porque Ele é o nosso Deus, e não há esperança para nós, e não há vida para nós, e não há plenitude de alegria para nós, a não ser voltarmos para Deus. Não há substitutos para Deus. Nós não podemos substituir o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus, nós não podemos substituir o Criador pela criatura, nós não podemos substituir as coisas, o Deus que nos dá as coisas, pelas coisas de Deus. Nós não podemos substituir nem mesmo o Deus da obra pela obra de Deus. Deus é a prioridade da nossa vida, Ele é o Deus da aliança, e Ele nos quer para Ele. Agora vejam comigo ainda, por favor, a possibilidade dessa volta. Versículo 14, o profeta diz assim: quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Esse quem sabe não é uma dúvida, é uma forma de dizer o seguinte: se nós nos voltarmos para Deus, se nós nos arrependermos de fato, se o nosso coração se humilhar, se o nosso coração se rasgar, se os nossos olhos estiverem cheios de lágrimas, se nós nos voltarmos de todo o nosso coração, com choro, com pranto e com jejuns para Deus, Ele se voltará para nós, Ele nos abençoará. Agora a grande pergunta é: quem deve se voltar para Deus? Quais são os integrantes dessa volta? Veja comigo versos 15 a 17. Veja o verso 15, por favor. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação. Notem, irmãos, que a trombeta é um instrumento para avisar a chegada de um perigo. Só que a trombeta aqui não é tocada para fora dos muros, a trombeta é tocada para dentro dos muros. O juízo começa pela casa de Deus. Nós não temos autoridade de chamar o mundo ao arrependimento sem que nós primeiro nos arrependamos. Nós não temos autoridade de chamar as pessoas para acertarem a vida com Deus se primeiro nós não estamos acertando a nossa vida com Deus. E tem hora que o jejum, que é uma prática devocional privativa do seu quarto, da sua intimidade com Deus, precisa sair para fora do quarto, para fora dos muros e ser proclamada coletivamente. Agora não é um momento apenas de uma pessoa se voltar para Deus, é um momento da igreja se reunir, da igreja estar congregada. Nós precisamos, como igreja, como coletividade, nos voltarmos para Deus. E agora o profeta começa a particularizar quem deve voltar-se para o Senhor. Em primeiro lugar, ele diz aí: ajuntai os anciãos. Os líderes são os primeiros que precisam puxar essa fila da busca e da volta para Deus. É muito importante entender, queridos, que tempo de igreja não é sinônimo de piedade ou espiritualidade. É importante entender que ocupar uma posição de liderança ou um cargo eclesiástico, por mais importante que ele seja, não é sinônimo de vida íntima com Deus. Os líderes precisam primeiramente voltar-se para Deus e ser exemplo para os demais. Por isso a primeira palavra é dada aos líderes: ajuntai os anciãos. Segundo, reuni os filhinhos e os que mamam. Preste atenção que o profeta puxa as duas pontas aqui, os mais velhos e os mais novos. É preciso juntar a moçada. É preciso dizer para os jovens que o lugar de um jovem curtir a vida e viver uma vida plena é no altar de Deus, é na presença de Deus. Os pais precisam trazer os seus filhos no colo para a casa de Deus, para que os filhos olhem nos olhos de seus pais, lágrimas de arrependimento, e esses filhos possam entender, desde a mais tenra idade, que os seus pais amam a Deus, que os seus pais honram a Deus, que os seus pais aspiram por Deus. Notem mais,
O profeta prossegue e vai nos dizer o seguinte: e também sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Preste atenção que na cultura de Israel, quando um rapaz se casava com uma moça, ele estava desobrigado de qualquer compromisso público durante um ano, para desfrutar das benesses e dos privilégios da vida conjugal. Mas agora o profeta está dizendo que não tem nada mais urgente do que acertar a vida com Deus, nem mesmo as delícias da vida conjugal pode ocupar prioridade nesta ordem da busca e da volta para o Senhor, e isso de todo o coração, rasgando o coração e trazendo lágrimas nos olhos. Mas, amados irmãos, o profeta, quando chega no verso 17, ele tem uma palavra especial para os sacerdotes, para os pastores, para aqueles que ensinam, para aqueles que oram pelo povo. Ele diz: chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? É muito triste quando a gente percebe que muitas vezes a igreja evangélica no nosso país hoje é mais conhecida pelos seus escândalos do que por sua piedade. É muito triste quando o povo de Deus é entregue ao opróbrio, ao vexame, à vergonha pública, por causa dos seus pecados. Mas notem vocês que a principal razão para se buscar este avivamento e esta volta para Deus é a própria honra do nome de Deus, é a própria vindicação da glória de Deus. Avivamento é a vindicação da glória de Deus, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Quando você e eu levamos uma vida rasa, árida, seca, infrutífera, é o nome de Deus que está sendo desonrado. É a glória de Deus que está sendo maculada entre os povos. Deus quer trazer sobre nós um avivamento, não apenas para benefício nosso, mas para que a glória dele possa resplandecer entre os povos. Quando o povo de Deus se volta para Deus e acerta a sua vida com Deus, irmãos, os resultados aparecem. Veja comigo, por favor, quais são esses resultados. Em primeiro lugar, versículo 18, o profeta diz que Deus reverte toda a situação, no lugar da seca, do fogo, do gafanhoto, dos celeiros vazios, da casa de Deus desamparada, tem prosperidade. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Onde tem sequidão, Deus manda fartura. Onde tem campos vazios, Deus enche de fartura. Onde tem gado mugindo de fome, morrendo de sede, existe agora rebanhos, prens de muitos filhos e de muitas bênçãos. Segundo lugar, veja o versículo 20 comigo: tem livramento. Outrora era o inimigo oprimindo, era o inimigo entrincheirando, era o inimigo cercando, era o inimigo invadindo, era o inimigo espreitando, roubando, espoliando e matando. Agora olha o verso 20 comigo: mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Deus nos dá vitória contra os inimigos, Deus nos faz vencedores, Deus afasta para longe aqueles que nos oprimem, Deus traz livramento e libertação para a sua igreja, quando a sua igreja se volta para Ele.
O problema, irmãos, não é a presença do inimigo, o problema é a ausência de Deus. Quando Deus está conosco, nós somos vitoriosos, nós somos vencedores, e a igreja prospera, e a igreja cresce, e a igreja avança, e a igreja é abençoada pelo Senhor. Terceiro lugar, em vez da sequidão, da ausência de chuvas, olha comigo verso 23, Deus traz a bênção da chuva. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. E nós, amados, não estamos aguardando apenas a chuva que rega a terra, nós estamos aguardando as torrentes do Espírito que regam o solo do nosso coração. Nós estamos aguardando um tempo em que o povo de Deus terá verdor, terá frutos, terá entusiasmo, terá santidade, terá piedade, terá poder, será um povo restaurado e reavivado pelo Senhor da glória. Mas preste atenção mais, versículo 25, outra bênção, a bênção da restituição. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros. Ah, queridos, quantas perdas nós já tivemos, quantos frutos já deixamos de colher, quantas vitórias já deixamos de celebrar, quantos prejuízos emocionais, espirituais, nós já sofremos, mas o nosso Deus pode nos restituir tudo aquilo que foi tirado de nós. Talvez seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seus pais, que já foram motivo de lágrimas, amanhã vão ser motivo de regozijo e de alegria para o seu coração. Talvez aquelas causas que nos fizeram chorar vão ser motivo da nossa alegria e da nossa celebração amanhã, porque o nosso Deus é o Deus da restituição. Mas preste atenção, queridos, finalmente há uma outra bênção, fruto da volta para Deus. Versículo 27, é a presença de Deus. Saberei que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Oh, queridos, a maior necessidade nossa não é de riquezas materiais, não é de sucesso, não é de fama, não é de condecorações humanas. A maior necessidade sua e minha é da presença de Deus entre nós. Quando alguém entrar na casa de Deus, onde nós estivermos celebrando, essas pessoas vão perceber: Deus está aqui. E você que conhece a Bíblia, e você que crê na Bíblia, você sabe que Deus é onipresente, Ele está em toda parte. Mas você também sabe que Deus não está em toda parte com a sua presença manifesta. E é essa presença manifesta que está sendo prometida aqui. E quando Deus está presente, não precisa falar, se percebe. Se percebe. Há um quebrantamento, há um senso do sublime, há algo que não tem palavras para descrever. E nestas horas, quando a presença de Deus encharca o ambiente, às vezes um gesto, só um olhar só, já é capaz de trazer mudança. Uma palavra só já quebra a dureza do coração. Desde as crianças, os adolescentes, os jovens, os anciãos, todos são tomados por um senso profundo e gostoso da presença restauradora de Deus. Mas eu quero terminar remetendo você aos versos 28 e 29.
E o profeta conclui dizendo assim: e acontecerá depois, não antes, não antes, acontecerá depois. Depois de quê? Depois que o povo se voltar para Deus, depois que o povo preparar o caminho do Senhor. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, eu anseio por isso, eu aguardo esse tempo, e Deus, na sua misericórdia, há de nos conceder ainda contemplar esses dias. Notem vocês que esta promessa é uma promessa segura de Deus. Quem está prometendo não é homem para mentir, é o Deus que vela pela sua palavra em a cumprir. É o Deus que diz que em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Ele quem prometeu: eu vou derramar do meu espírito, eu derramarei. Mas não é apenas uma promessa segura, é uma promessa abundante, porque não está falando de dar em medidas, não são gotas, não são filetes, não são rios pequenos, é um derramamento, é algo copioso, caudaloso e profuso do Espírito Santo sobre nós. Talvez a maior dificuldade sua e minha é que nós somos tendenciosos a limitar a obra de Deus à nossa experiência. Nós pensamos que tudo o que Deus tem para fazer é o que nós já experimentamos. E para mim, a oração mais audaciosa da Bíblia está em Efésios 3,19, quando o apóstolo Paulo, preso, algemado, escreve para uma das suas, a igreja para dizer, da igreja de Éfeso, para dizer o seguinte: ora, para que sejamos tomados, não de Deus, não da plenitude de Deus, mas para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E aí você pergunta: quem é Deus? Você aprende que Deus é transcendente. Mas transcendente a quê? A quem? Ele é transcendente no sentido de que Ele é maior do que tudo que existe, Ele é maior do que tudo que Ele criou. E se você perguntar aí qual é o tamanho do que Ele criou, também não se sabe de responder. Os astrônomos dizem que o nosso universo deve ter em torno de 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você conseguisse entrar numa nave espacial voando à velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 10 bilhões de anos para ir de uma extremidade na outra. Pois Deus está lá, neste último limite do universo. Deus está aqui. E Ele está aqui, Ele está fora deste universo, porque Ele é maior do que este universo. E agora Paulo está pedindo para que você e eu sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. E quando você pensa que Paulo está delirando, ele começa a dizer no versículo seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus agora e pelos séculos dos séculos. Deus pode fazer infinitamente mais na sua vida, na minha vida. Ele pode derramar sobre nós do seu Espírito. Mas notem, irmãos, que esta bênção é uma bênção sem preconceito. Ela é uma bênção universal, é sobre toda a carne. Não toda a carne quantitativamente falando, mas qualitativamente falando. Em outras palavras, não tem barreiras. Primeiro, não tem barreira sexual, porque é sobre os filhos e sobre as filhas. Não existe sexo privilegiado para Deus.
Não existe isso de que Deus valoriza mais o homem do que a mulher, ou mais a mulher do que o homem. Quando o Espírito Santo foi derramado lá no cenáculo, lá estavam os apóstolos, lá estava Maria, lá estavam outras mulheres, e diz a Bíblia que os apóstolos não ficaram mais cheios do Espírito Santo que os demais irmãos, todos ficaram cheios de igual forma. Deus vai derramar do seu Espírito, amados irmãos, rompendo também outra barreira, a barreira da faixa etária, a barreira da idade. Vossos filhos e vossas filhas, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Em outras palavras, queridos, ser jovem não é sinônimo de imaturidade espiritual. Deus pode encher do Espírito Santo adolescentes. Deus pode encher do Espírito Santo moços e moças. Deus pode encher do Espírito Santo as crianças. Deus pode encher do Espírito Santo os velhos. E notem vocês que quando diz assim que os velhos sonharão, é porque existe uma característica naqueles que têm os cabelos carijós. É que os velhos começam a viver das glórias do passado. Mas diz a Bíblia que quando um velho fica cheio do Espírito Santo, ele começa a sonhar, ele começa a olhar para frente, ele começa a ter planos, ele começa a ter projetos, ele começa a perceber que o melhor de Deus está pela frente, ele começa a perceber que mesmo a despeito do seu corpo enfraquecido, o seu espírito é fortalecido, e ele pode realizar grandes obras para Deus. É preciso entender que os moços, os jovens terão visões. O jovem vai ter visão de coisas grandes, de coisas sublimes, de coisas altaneiras, de grandes realizações. Agora há pouco, pastor Jeremias e eu estávamos orando para que Deus levantasse na nossa geração, dentre os nossos filhos, gente melhor do que a atual geração. Gente que possa ser levantado por Deus para ser líderes, para influenciar a nação. Pregadores que vão pregar para estádios lotados. Pregadores que vão estar na mídia influenciando o país. Escritores que vão fazer o nome de Cristo conhecido entre os povos. Deus é poderoso, irmãos, para fazer esta obra e levantar esta geração de crianças, de adolescentes e de jovens para uma grande obra na igreja e na nação. E o profeta vai dizer que não tem barreira social, porque até sobre os servos e sobre as servas, ele vai derramar do seu Espírito. Não é apenas o doutor, não é apenas o PhD, não é apenas aquele que perlustra os bancos de uma academia, que pode ser usado por Deus. O analfabeto também pode. Aquele que nunca teve acesso a um banco de uma escola também vai ser usado por Deus. Ele vai abrir a sua boca e haverá virtude, haverá poder do Espírito Santo, e a palavra de Deus, a sua boca vai ser verdade, que vai impactar corações. Amados irmãos, esta promessa do profeta vai se cumprir 700 anos depois. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu numa cruz, ressuscitou dentre os mortos, voltou aos céus e deu uma promessa para a sua igreja: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Aguardai a promessa do Pai, porque não muito depois sereis batizados com o Espírito Santo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aqueles 120 foram para o cenáculo, e eles oraram, unanimemente, perseverantemente, durante 10 dias, aguardando a promessa do Pai, o derramamento do Espírito. Era um domingo de manhã, 9 horas da manhã, quando eles estavam assentados e oravam, que veio do céu línguas como de fogo, um vento impetuoso, e estas línguas pousaram uma sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus.
A multidão se ajuntou para ver o que estava acontecendo. Uns olhavam com ceticismo, perguntando o que quer isso dizer. Outros olhavam com preconceito e diziam: são galileus. Outros olhavam com zombaria e diziam: estão bêbados. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e disse: não, o que está acontecendo aqui é o que disse o profeta Joel: porque derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o apóstolo Pedro levantou e disse: esta promessa do derramamento do Espírito não é apenas para vós, é para os vossos filhos, é para aqueles que ainda estão longe, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Esta promessa é atual, esta promessa é para você, esta promessa é para mim. Nós precisamos deste derramamento do Espírito. É isso que você quer para a sua vida. Deus já fez tantas vezes, Ele pode fazer outra vez. O Deus que fez é o Deus que faz. No século XVIII, Ele levantou uma igreja viva na Inglaterra, uma igreja viva no país de Gales. No século XIX, nos anos de 1857, um avivamento poderoso varreu os Estados Unidos. E nessa época veio para cá o jovem Ashby Green Simonton. No ano 1904, esse avivamento varreu o país de Gales, chegou em Xangai, na China. Em 1907, esse avivamento chegou na Coreia. Em 1966, esse avivamento chegou em Quacisabanto. Hoje, Deus pode trazer sobre nós um derramamento do seu Espírito. É preciso que você e eu preparemos o caminho do Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele está pronto a nos curar, a nos restaurar e a derramar sobre nós do seu Espírito. É isso que você quer para a sua vida? Queria convidar você, se você deseja, colocar-se na brecha para orar por avivamento, para preparar o caminho do avivamento. Você levantar-se do seu lugar e viesse aqui à frente orar conosco. Deus está neste lugar. E Deus pode fazer coisas grandes, maiores do que jamais possamos prever ou imaginar. Pode vir, queridos. Eu vou pedir ao pastor Jeremias para fazer esta oração por nós. Você que está na galeria, pode vir, irmão. Se você não pôde vir aqui à frente, mas deseja ajoelhar-se no seu lugar, por favor. O Deus que faz esse milagre de tirar um homem que já abandonou a família, quebrantar a vida dele para que ele seja um que prepara o avivamento. O Deus que tira da incredulidade um moço e uma moça e o faz ser um preparador do avivamento. O Deus que ouve a oração do vovô, de uma criança, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes parece impossível, mas esse Deus é o Deus do impossível. Você ora e vai orando e falando com Deus. Por que você saiu do seu lugar? Confesse os seus pecados. Deus tem essa bênção. Os sonhos dele são grandes para a sua vida. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver.
Amado Pai, nós te exaltamos do fundo do coração, porque o Senhor é bom, a misericórdia do Senhor é renovada a cada dia. Oh Deus, glória ao teu nome. Obrigado pela palavra que nos trouxe hoje aqui, Senhor. Há sede na vida de cada um de nós, que venham os rios da água da vida e nos encham nesta noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Queremos nem que tenhamos que perder a perna, queremos ser o primeiro a acender a vela, ó Deus. Ó Senhor, começa em mim, começa em cada um dos meus irmãos, nos dá daquela vida abundante que o Senhor prometeu, para que levemos o conhecimento do Altíssimo a outros, Senhor. Retira de nós o espírito do derrotismo, o espírito do atraso, o espírito da reclamação e enche os nossos lábios de louvor, Senhor, porque Tu és grande, ó Deus. Retira de nós a tendência de abandonarmos a Tua palavra e coloca em nós o espírito da obediência, Senhor, porque a santificação vem pela Tua palavra, ó Deus, e pela obra do Teu Espírito. Coloca em nossos lábios cantos de louvor a Ti, ó Deus, a nossa vida. Motiva-nos a comunicar do avivamento do Senhor a outros, ó Deus, através das nossas vidas e das nossas palavras. Nem que a gente tenha que sofrer as consequências, mas poderemos até mesmo perder o mundo, mas ganharemos a alma, Senhor. Glória ao Teu nome. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Usa de bondade nesta noite com cada um de nós. Quando o Teu povo confessa, arrepende e deixa, o Senhor derrama da Tua misericórdia. Que o Teu Espírito tenha, como está tendo aqui, liberdade agora e em muitas outras ocasiões em nosso meio, e que haja um transbordar da Tua presença em nosso meio. Ainda Belo Horizonte não viu o que o Senhor pode fazer com um grupo de pessoas cheios do Senhor. Então tem misericórdia de nós. As lutas são demais, são pesadas, nós não nos enganamos, não é fácil, mas tudo é possível ao que crê. Oh Deus, glória ao Teu nome. Então o que tens feito, como vimos hoje em muitas partes do mundo, faz aqui, Senhor, faz aqui. Por que só lá, Senhor? Faz aqui, Jesus. E começa com esse povo que aqui está. Nos consagramos em Tuas mãos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Dá-nos do vinho novo nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode voltar ao seu lugar enquanto a gente canta essa canção. Os sonhos de Deus. Quero que você cante em pé. Estamos encerrando essa reunião. Você volte a ter o seu lugar. Espere para receber a bênção. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor.